com a chegada da Páscoa, o consumo de chocolate aumenta e, junto com ele, também surgem dúvidas sobre os impactos na saúde bucal. Afinal, chocolate causa cárie? Será que causa mesmo? Não sei. Sinceramente, nós vamos saber. A resposta não é tão simples quanto parece. O problema não está apenas no doce em si, mas na forma e na frequência do consumo, além dos cuidados com a higiene bucal. E para entender melhor como aproveitar a Páscoa sem prejudicar os dentes, nós vamos conversar com a dentista especialista em saúde bucal e membro da Associação Brasileira de Halitose, Miriam Alanati. Doutora Miriam, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, meu querido? Tá me escutando? Estou escutando muito bem, agora está ótimo. Que Eu vou bom. começar te perguntando se chocolate realmente causa cárie ou isso depende de Bom, outros fatores no dia a dia, doutora. tá ótimo, Marcelo. Com certeza depende muito da rotina da pessoa ao comer determinado alimento. Então, o chocolate, por si só, ele não causa cárie, Tá, tá? Mas o fato de comer, não escovar o dente, isso pode levar, sim, ao desenvolvimento da doença. tá. Como é que, já que falamos de chocolate, como é que o açúcar presente no chocolate atua na boca e contribui para o desenvolvimento de cáries, além dos outros fatores? O açúcar, ele tem um pH muito ácido, tá, Marcelo? E aí, tudo que é muito ácido começa a desmineralizar o esmalte, que é um mineral. Então, a cárie, ela começa a se desenvolver ali num pH abaixo de 5,5. Então, tudo que a gente vai consumindo que é muito ácido, e o açúcar também, ele vai tendo esse efeito no esmalte. Então, propicia ali o desenvolvimento das bactérias realmente começarem a desenvolver, né, a doença, que começa Sim. por uma manchinha e não necessariamente logo aquele buraco da cárie, então isso pode ser prevenido. Ah, o tártaro leva ao desenvolvimento de cárie, doutor? Ou isso não tem nada a ver? Não tem Nada a nada a ver. ver, tá? São doenças diferentes, bactérias diferentes, um meio bucal totalmente diferente que se Ah, desenvolve essas bactérias. interessante. A frequência de consumo influencia mais do que a quantidade, pelo que você está me dizendo, né? Com Comer certeza. pequenas porções várias vezes ao dia pode ser mais prejudicial? Você comer várias vezes e não escovar os dentes, porque Ah, a grande questão, na verdade, está na na higienização de quando a higienização. gente se alimenta. Hum, Então, quando de fato você come determinado alimento, e claro, o chocolate, dependendo, se for muito pegajoso, se for muito açucarado, ele vai contribuir para começar esse processo de desmineralização. tá. Aproveitando que nós estamos falando com especialista, né? Uma especialista, é verdade que escovar os dentes várias vezes, muitas vezes, também pode prejudicar os dentes, doutora? Escovar várias vezes? Não. Escovar muitas vezes ao dia. Isso também, porque há um mito nisso. Não, não pode ficar escovando o dente toda hora, porque você tira a proteção do dente. É coisas de mitos populares aí. Sim, sim. É mito Claro, mesmo isso? isso é um mito. Você tem a saliva que protege, você tem uma camada protetora natural. É fato que você não precisa ficar escovando o dente a cada hora. Muitas Aham. vezes a gente almoça, tem uma rotina que não consegue É. ter uma higiene, você pode bochechar água. Isso já ajuda muito, tá? Para realmente tirar ali o grosso da sujeira e a gente tem uma película natural de proteção. Mas de forma nenhuma também você escovar mais vezes o dente é prejudicial. Nada disso, né? Isso é importante, tá vendo? Estamos desmistificando. Mas voltando ao chocolate. Existem Vamos ao tipos de chocolate. chocolate que são menos agressivos para os dentes, como os mais amargos, por exemplo, maior teor de cacau. Qual é a diferença entre eles nesse sentido? Tá? Nesse sentido, Marcelo, o chocolate amargo, meio amargo, quando você vai pegar um alimento, eu sempre falo para o meu paciente para ler o rótulo, porque o primeiro ingrediente que a gente tem é o que tem mais
do que 50% ali na sua composição. Então, se você escolhe um chocolate, nesse caso, ao leite, ele vai ter mais açúcar e, consequentemente, ele vai ser mais prejudicial. E, claro, tem um paladar mais doce, e aí o amargo você consegue realmente se habituar e se acostumar com aquele gosto. Uhum, entendo. Depois de consumir o chocolate, além de escovar os dentes, né, quais são os cuidados imediatos mais importantes para proteger a saúde bucal? Tem Sem algo dúvida mais? nenhuma. Como? A gente Tem pode. algo mais? Além de escovar os dentes, evidentemente? Não, eu falo que uma higiene completa, você tem que escovar os dentes, passar fio dental, e você não precisa fazer bochecho como muitas pessoas acreditam que tem que fazer o bochecho para ter uma higiene completa, Ah, é? tá? Então, o bochecho ele pode manchar o dente, ele pode alterar o paladar, ter um gosto ruim na boca. Então, basta, sem dúvida nenhuma, a gente ter essa higiene, essa rotina após o consumo, no caso do chocolate. E evitar aqueles que são mais pegajosos, aqueles que têm caramelo, Ah, porque vai se aderir mais facilmente ao sorriso, ao dente. Né? aham, Então, sem dúvida nenhuma, o fio dental ele vai complementar essa higiene completa. exatamente. O dentifrício, a pasta, Pasta. né, a pasta dental, há alguma que é desaconselhável, principalmente no caso de crianças, para não atrapalhar a dentição, a evolução e ter uma dentição boa depois que tiver a dentição formada, doutora? Para a criança e para todos nós, pasta que contém flúor. O Flúor, flúor sempre. é o ativo mais estudado na odontologia, Hum, tá? E ele é o único ativo ali que está prevenindo de fato a cárie. Então, pastas para criança que contém flúor. Muitas vezes a pasta está escrito na embalagem, não contém flúor. Então, essa criança ela estaria desprotegida nesse sentido. Mesmo a gente tendo água fluoretada, né? sim. Isso não é indicado. E, óbvio, o que está contraindicado são as pastas clareadoras, as pastas abrasivas, que isso desgasta muito o esmalte. Então, Exato. então, no caso, isso seria indicado. Aham. As abrasivas são sempre desaconselháveis, não apenas para crianças, mas também para adultos, né, doutora? Para criança e para adulto também. É. Doutora, para quem quer aproveitar a Páscoa sem abrir mão dos doces, qual seria a orientação ideal para equilibrar o prazer e a saúde dos dentes? Tudo é ter equilibrado e não realmente ser você cortar, né? Tudo que a gente corta leva a distúrbios, então você, de fato, você conseguir consumir com equilíbrio, nem que seja um quadradinho, isso não vai levar a nenhum tipo ali de doença. É claro que se você faz isso sempre, você tem até o risco, né, de uma Exato. pré-diabetes, então Aham. isso tem que ser monitorado. Mas fazer essa escovação, né, e ter essa rotina com o dentista sempre. Muito bom. Doutora Miriam Alianati, você tem alguma outra orientação, alguma outra coisa que seja importante destacar que eu não tenha te perguntado? Pode ficar à vontade. Façam o seu check-up anual, veja se está tudo certo com a saúde bucal, que reflete, sem dúvida, a saúde geral do nosso corpo. Uhum. E você ter um bom profissional do seu lado, uma boa indicação, sem dúvida nenhuma faz diferença. Muitas vezes a pessoa deixa de lado, vai há muitos anos, não vai ao dentista. Então, ter esse cuidado com a saúde da boca, que vai refletir na longevidade, na autoestima e no cuidado com a saúde. E não procurar o dentista apenas quando sentir dor, né, doutora? Porque isso é Com muito comum, certeza. né? Isso é uma mentalidade que vem mudando muito, porque a É, gente tem aquela fama de mal, mas na verdade eu gostaria muito mais de fazer prevenção do que atuar na dor. Então, é, quando a gente tem esse foco para prevenção, você evita né, você evita a evolução da doença e ter um diagnóstico isso. precoce, então faz toda a diferença. Exatamente, é procurar periodicamente. Pelo menos uma vez por ano seria o ideal, doutora? Você tem que avaliar o perfil, se aquela pessoa tem um perfil de doença, se é diabético, se tem doença cardiovascular ativa. Então, ele entraria num grupo de risco, que deveria ter um acompanhamento ali de 2 em 2 meses, 4 em 4 meses. Se a pessoa é fumante, se ela bebe, então tem que ter um olhar realmente para a saúde, para o seu estilo de vida, para ver realmente qual é o melhor acompanhamento para o seu caso. Ótimo.
Doutora Miriam, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Um prazer enorme falar Obrigada com você. a vocês. Tenha um bom dia. Um bom dia. Tribuna no Ar.